gravar, já está gravando a aula agora. E aqueles não sei se é algum defeito do Microsoft. Então, esse link está gravando, do Teams. Aquele link não grava. Muito esquisito isso. Vai saber por quê. Vou esperar só o resto do pessoal. Espero que todo mundo veja a mensagem, né? Ok, tá de volta. Eu fui lá na outra para ver se não tinha ninguém lá sobrando lá. Agora tá gravando essa aqui. Porque eu tenho que gravar, porque senão depois vocês acabam não entendendo, que é onde todo mundo está tendo mais dificuldade. Professora, Oi. é a Stephanie. A Letícia não está conseguindo entrar na aula. Ela disse que não sei por que está pedindo o e-mail da Unidom Bosco, só que a senha que eles deram para ela não está entrando. E ela não está conseguindo entrar nem como convidada, nada. Letícia, como que é o sobrenome dela, será? Neves. Letícia Neves, né? Isso. Letícia Neves. Estou mandando de volta. Será que ela. Vou mandar de volta aqui o link para ver se vai. Não sei se deu problema de novo no Teams, porque não veio link de gravação. Mais alguém, será? Faltando mais umas 2 pessoas. Vou mandar para ela no e-mail para ver se dá certo aqui.
Mandei também por e-mail para ver se dá certo. Bom, vamos lá, vamos começando aqui. Então, muita gente teve dificuldade de fazer o exercício, né? Alguém tentou, vamos falando aqui um pouco, começar pelo menos o exercício lá da Robbie House, para ver quais são as primeiras dificuldades. Professora, eu ainda não tentei, mas porque eu não tive tempo, desculpa, mas Estavam fazendo o quê? Vocês estão fazendo alguma outra coisa das outras disciplinas? Só tem mais 2 disciplinas, né? mas tem uma de história passou e também o desenho técnico tá passando bastante. Então tá. Vou mostrar. Eu fiz um exercício, comecei a fazer de uma outra casa, tá? Também famosa, para vocês darem uma olhada como pode ser feito. Como pode ser feito, tá? Uma das maneiras. Então, eu fiz aqui uma casa, eu estou analisando uma outra casa como se eu fosse vocês, tá? Então, eu vou mostrar um caminho de como fazer. Uma das maneiras. Como eu disse, eu fiz aqui no PowerPoint, porque é uma maneira que eu tenho para mostrar para vocês. E como eu estava falando para não sei quem não tinha computador, se era a Giovana, se era a Mariana, não me lembro, que pode ser feito à mão, no papel sulfurizê, pintado à mão. Então, tudo que eu fiz aqui no PowerPoint, que eu vou mostrar para vocês, eu posso fazer, vocês podem fazer à mão no papel manteiga, lá no papel sulfurizê, tá? E então é um caminho de como fazer uma análise dessa. Pode escrever à mão, pode contar toda essa história à mão. Ai, a Letícia não está conseguindo. Letícia Neves, 2 Gmail, ainda não existe. Letícia Neves, 02. @gmail.com. Não tem correspondência mesmo. Estou tentando aqui com a Letícia, só um instante. Realmente, e no chat aqui ela está. E ela estava na aula aqui dessa aula.
Não está dando com a Letícia. Então tá, vamos continuar. Então vamos lá. Então eu vou mostrar aqui, tá? Como é que eu vou fazer. Não deu certo, a Letícia está desistindo dela ver no YouTube depois. Então eu vou compartilhar a tela. Então eu vou mostrar como uma das maneiras de fazer e vocês podem depois, vou mandar para vocês esse arquivo e vocês podem usar isso como exemplo, tá? De como fazer. Não precisa ser nessa sequência, tá? Só para vocês entenderem como é que a gente pode fazer esse exercício, tá? Porque vocês precisam fazer o de vocês, vão fazendo, podem ir fazendo o de vocês enquanto isso também, tá? Então, eu vou usar como exemplo essa outra casa, tá? A casa chama Casa Schroeder e o arquiteto é o Gerrit Thomas Rietveld, tá? É um arquiteto holandês. Então, eu, eu sou uma aluna igual a vocês, né? Então, ou eu sou uma arquiteta, tanto faz, porque pode ser que eu esteja analisando essa referência. E eu resolvi começar falando um pouco sobre ele, sobre o arquiteto, tá? Então, eu estou contando uma breve história do arquiteto. É assim que eu resolvi começar a análise da minha referência. A referência é a Casa Schroeder, tá? E, então, uma breve história dele, o arquiteto Gerrit Rietveld, ele era ainda estudante e trabalhava com marcenaria e produção de mobiliário. Em 1917, ele, influenciado pelo neoplasticismo, desenha essa cadeira vermelha e azul. Ele próprio, a partir de 19, quando recebe o diploma, passa a ser um membro importante do movimento, contribuindo para essa revista Destígio. Então, esse movimento Destígio é uma daqueles estilos também, daquela que eu estou dando para aula para vocês de estilos arquitetônicos. Então, a Destígio é uma revista e ela não é um movimento longo, nem muito relevante. É relevante, mas não é um dos mais relevantes dos estilos, tá? E ele tem muito a ver com o movimento também, lembra muito as pinturas do pintor Mondrian. Não sei qual de vocês, se vocês conhecem o Mondrian? As pinturas que aquela é toda assim, cheia de formas quadradinhas, retangulares, e de cores primárias. Quem lembra ou conhece o Mondrian? Ninguém? Então tá. Eu conheço, professora. Já estudei um pouquinho. Então tá. Eu vou mostrar um quadro dele, depois vocês vão lembrar. Então, em 1924, ele projetou essa residência Schroeder. Na verdade, tem essas duas pintinhas, mas quando a gente copia e cola, dá. No meu teclado não deu para fazer. Localizada em sua cidade natal, um marco da arquitetura moderna. Então, entra também no arquitetura, o estilo modernista é muito amplo, tá? E localizada na sua cidade natal, tá? E perfeita, uma representação perfeita de ideias, ideia não tem acento, mas não tirei aqui, conceitos defendidos pelo Destígio. Então, Rietveld rompeu com o grupo neoplástico em 1928 e aderiu ao movimento Nova Objetividade. Isso aqui está escrito em holandês, que eu não sei pronunciar, e no mesmo ano tornou-se membro do CIAN. Vocês vão fazer um trabalho sobre o CIAN mais tarde, tá? Lá em teoria. Também é autor da famosa cadeira zigue-zague, essa daqui, composta por apenas 4 placas de madeira. 4 na frente, né? Atrás tem outras. Projetada em 32. Outras obras importantes de Rietveld são as row houses, né? Também em Utrecht, essa cidade aqui, né? De 31 a 34, o pavilhão holandês na Bienal de Veneza, em 54, o pavilhão da escultura do Museu Kröller-Müller, em Otterloo, província da Geldria, e o Museu Van Gogh, em Amsterdã. Esse aqui eu tive o prazer de conhecer, tá? Daí eu coloco aqui aonde que está a cidade de Utrecht, né? Na Holanda, localizada em Utrecht, nos Países Baixos, Holanda, construída em 1924,
pelo arquiteto o Gerrit Thomas Rietveld. Casa sem paredes internas, ela tem só painéis, né? Um dos melhores exemplos do estilo de Stygium. Foi considerada monumento em 1976 e faz parte da lista do Patrimônio Mundial. Aqui está ele, maquetinha, né? Da casa aqui. E aqui eu começo a minha análise, tá? Aquela listinha, eu vou pôr lá para trás, aqui, ó. Aquela listinha que eu deixei para vocês lá, na análise da casa da Robbie House. Então, eu separei ela aqui em vários pedaços e fui pondo a mãozinha as coisas que eu fui fazendo análise, tá? Aqui, ok, eu pus uma mãozinha. Então, eu fui fazendo análise e fui pondo a mãozinha naquilo que eu tinha analisado, só para eu ver se eu tinha cheque, né? Cheque. Então, eu fiz áreas livres versus área construída, fiz, então botei um cheque. Fiz proporção versus ventilação, iluminação, fiz, cheque. Hierarquia em relação ao entorno, eu fiz, tá? Então, eu ia lá, eu fazia e voltava aqui na minha listinha para ver se eu tinha feito, tá? Setores, acesso, circulações, fluxos, eixos horizontais verticais, massas, não fiz. Elementos marcantes ainda não fiz. Repetição ainda não fiz. O que eu fiz, eu voltava aqui e botava um cheque para ver se eu tinha feito, tá? Então, eu dei para vocês uma listinha para vocês seguirem. Então, tem coisas que na nossa casa, na casa que vocês estão analisando, não tem como analisar. Então, não põe. O que tem, a gente analisa. E às vezes tem mais coisas que eu não pus aqui nessa listinha e a gente analisa, tá? A listinha é só um guia para analisar, uma sugestão de coisas. Então, eu não pus lá na listinha história, mas é legal pôr a história. Então, eu estou dando aqui para vocês, na minha análise, uma sugestão. É muito bom pôr a história do arquiteto, muito bom pôr aonde está localizado. Às vezes é bom fazer um zoom também da cidade, um zoom da cidade. É muito legal pôr a cultura da cidade, que eu não pus aqui ainda, porque não deu tempo de fazer. Mas é legal colocar mais perto a cidade como ela é, tá? Como é que ela é culturalmente. Eu não coloquei, mas era legal pôr. Então, aqui eu botei aqui, hierarquia em relação ao entorno, análise da vizinhança. Então, esse aqui eu peguei uma maquetinha 3D lá, mas pode ser uma foto também. Então, eu peguei, ó, isso aqui eu peguei do PowerPoint mesmo. E aí, peguei a vizinhança aqui, ó. Fiz uma forma lá, tem forma irregular lá no PowerPoint, tem essa ferramenta. Aí a gente faz aqui a forma irregular, pintei, a gente pinta lá com transparência no PowerPoint. Peguei lá outro vizinho, só que saiu do lugar aqui. Peguei aqui a massa de bosque que tem nesse outro lado aqui e pintei, ó. A escala dos edifícios da vizinhança é compatível com a escala da casa, em termos de altura, tá? A escala em termos de altura. Implantação do terreno com espaço livre deixado ao lado do bosque, né? Vizinho, aqui tem um bosque vizinho. Estilo da casa destoa da estética comportada do vizinho. Não se relaciona com nenhum edifício do entorno, em termos de estilo. Ela é extremamente moderna em relação ao estilo da vizinhança. Foi em 1928. É o mesmo esquema da Robbie House que vocês vão analisar. A vizinhança lá do entorno é completamente diferente. Ela é extremamente moderna e diferente do estilo da vizinhança. E aqui ainda já aproveitei a imagem para identificar o acesso principal aqui. Então tá lá, ó. A implantação, aproveitei aqui, ó. Implantação no terreno, tem um espaço livre aqui deixado aqui, né? Área verde versus área construída, é um dos itens lá da minha listinha. Então, a área construída, olha aqui, peguei e demarquei lá. Peguei a ferramentinha lá do PowerPoint. Tem um monte de maquetinha 3D lá do YouTube. Eu peguei e fiz um print.
Tem uma ferramenta aqui no computador que chama Capture, que captura a imagem, né? Eu peguei e capturei o trecho que eu queria lá do YouTube. Só o trechinho que eu queria da maquetinha 3D do YouTube. Daí demarquei a área verde, ó. Então, a área construída corresponde a aproximadamente 50% da área do terreno, ó. Esse aqui é o trecho da área construída e aqui é o trecho da área livre. E é verde, né? Com grama. Então, assim temos 50% de área construída e 50% de área livre. Então, é área verde versus área construída. Essa é a minha análise. E aqui, setorização. Eu consegui a plantinha, tem também, eu consigo isso na internet, né? E aí setorizei aquilo que vocês aprenderam a fazer. Aí tem lá os nomes dos ambientes e tal, e eu descobri o que é íntimo, o que é social. Aí eu identifiquei uma circulação vertical, coloquei ali, e o que é serviço, banheiro e tal. Cozinha eu não coloquei como serviço, porque a cozinha dele lá é cozinha, é jantar e é também living, estava escrito lá na planta. Então, fiz a setorização. É um dos itens lá da listinha. Aí fiz uma análise de fluxos e circulações, né? Acesso principal, acesso secundário. Aí identifiquei os fluxos com a mesma cor que eu coloquei a minha setorização. Então, fluxos e circulações. Aí identifiquei acessos. Tem um monte de acessos, essa casa é super estranha, é cheia de portas para fora. Então, tem o acesso principal, acesso secundário, que é ali pela uma porta ali pela cozinha lá, né? E tem uns acessos aqui para o jardim e uns acessos secundários, é bem estranho. Tem uma porta para fora, tem um monte de porta. É uma casa totalmente exótica, essa daí. E é tudo painel, não tem paredes lá dentro, é tudo com painéis. E daí eu aproveitei e pus imagens para mostrar esses acessos aqui nas fotos 3D. Aí fiz uma análise de proporção de aberturas cheios e vazios, que a gente chama da fachada. Então, os vazios são as aberturas, as janelas e portas, né? E cheios são as alvenarias, as paredes. Então, eu pintei também, fiz a mesma coisa. Peguei e pintei com lápis de cor, com canetinha e tal. Se for impresso, se for no PowerPoint, a gente pega e faz os retangulinhos e pus transparência para não cobrir. Então, a proporção de aberturas na fachada da esquerda é menos radical, tem uma proporção de cheios maior, né? Mais painéis cegos do que vazios, que são vidro aqui, a gente considera vazios, né? A proporção de aberturas na fachada frontal é quase maior que a de painéis cegos, né? Pode-se dizer que é mais ou menos 60 por 40%, ou 50 a 50, se a gente fosse medir. A gente usa mais ou menos um visual, né? Aqui, daí uma análise da plasticidade das fachadas, né? Então, eu estou fazendo uma análise, assim, colagem de planos e linhas cujos componentes estão separados de propósito para criar diferentes sacadas. Então, ele faz planos horizontais, planos verticais, aqui propositais, porque daí eu vou estudar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou procurar na internet, que não estou chutando, tá, gente? Eu vou estudar sobre a obra dele e tal. Estou sabendo que ele faz isso. Vou estudar um pouco sobre a obra dele. Não vou fazer no chute, não. Ele faz isso de propósito para criar diferentes sacadas. Aí mostro lá que as cores foram escolhidas para estabelecer a plasticidade da fachada. Ele põe vermelhos, azuis e amarelos, que são as cores primárias, que é uma coisa corrente desse estilo vestígio aí da época e do plasticismo, que é essa coisa dessa escola aí, da moda. As superfícies são em tom cinza, então tem alguns cinzas aqui, e as esquadrias pretas e os elementos lineares em cores primárias, que também são coisas desse estilo vestígio, tá? Vários elementos verticais metálicos,
Ele põe vermelhos, amarelos e azuis, tá? Em contraposição às massas brancas e cinzas de alvenaria. Eu demarquei aqui, né, para mostrar esses elementos. E aqui o desenho é de vanguarda plasticista, lembrando os quadros do Mondrian. Então, os quadros do Mondrian, quem não lembrava, é esses quadros desse cara, que ele fazia todos os quadros desse estilo. Então, ó, os vermelhinhos, os azuis e os amarelos, e esses xadrez, lá dentro, a casa dele é toda assim, desse tipo aqui. Então, parece que você está dentro de um quadro do Mondrian. E é isso, daí eu não fiz mais. Podia fazer mais coisas. Podia analisar agora lá dentro. Exatamente, comparar com os painéis, ver o mobiliário, tem cadeiras dele lá dentro, daí eu vou continuar. Vou pegar os elementos internos, aí eu vou continuar com a fachada. Vou ver os principais elementos marcantes. Vou continuar com a análise no interior da casa, tá? Vou analisar as esquadrias, vou analisar o mobiliário, vou analisar a distribuição interna, os painéis que ele fez lá dentro. Então, eu vou dar seguimento aqui na análise, tá? Vou ver os elementos mais marcantes, o mobiliário e tal. E é isso, é assim que a gente faz a análise. Se tivesse mais coisas, então, lá dentro tem muita coisa ainda. Eu vou pegar aqui uma imagem, um 3D do YouTube. Vocês vão poder ver a casa por dentro. E daí poderia continuar a análise dos elementos marcantes, o mobiliário interno. Ó, aqui tem esse, por exemplo, aqui, ele está ele, ele tá, ele tá analisando os painéis, está fazendo modular, fazendo diagramas para analisar. Tem vários tipos de análise aqui e a gente pode aproveitar, como essa Robbie House de vocês. Tem muitas análises lá e vocês podem pegar para aproveitar e pegando as dicas do pessoal que já fez esse trabalho. Ó, esse aqui, por exemplo, tem texto aqui. Eu posso pegar algumas dicas aqui para me ajudar. Tem algumas que tem só por fora e tem outros que tem. Esse aqui são alunos que fizeram análise. Ó, lá dentro. Aqui dá para ver todo o mobiliário e comentar, aproveitar os comentários que eles fazem aqui e colocar na sua própria análise. Comentando sobre os painéis, comentando sobre o movimento que eles fazem. Fala das formas, das cores, da simplicidade. A escada dele, dessa casa, por exemplo, uma escada que hoje não seria permitida aqui, né? Mas naquele tempo não se falava nisso, né? É uma escada com degraus em leque, hoje não é mais permitido. Aqui no Brasil, pelo menos, não é permitido
degraus em leque, assim, o Corpo de Bombeiros não permite. Mas, para a época, é uma coisa revolucionária. Olha, as cores dentro também, essas cores primárias, a cadeira que ele desenhou está aqui, né? Hoje a casa é um museu. Também isso é uma coisa que a gente comentaria na nossa análise, né? Aqui a escada, aí ela sobe lá em leque, é super estreitinha aqui em cima, né? Então, se tivesse móveis grandes para subir, ela não subiria. Muito vidro, né? Então, a casa tem um pouco conforto térmico, né? Muitas casas dessa época, do modernismo, o conforto térmico é muito ruim. Toda casa que tem muito vidro tem pouco conforto térmico. Quem que é José Eduardo? Acho que entrou com a conta de outra pessoa? Então, gente, alguma dúvida ainda sobre isso? De como fazer, possibilidades de apresentar? Prof, a Letícia que entrou pela conta. Encontrou com outra conta, que bom. Que bom. Então, esse arquivo aqui eu já vou salvar com um PDF. Acho que eu não vou nem salvar com PDF, eu vou salvar, eu vou mandar para vocês assim mesmo, né? Para vocês até deixar assim para ver como é que faz no PowerPoint mesmo, aqui, ó. Isso aqui mexe, ó. Aqui, ó, para vocês fazerem essa forminha aqui, para quem não sabe, a gente usa essa ferramentinha aqui, ó. Esse aqui, ó, forma livre. E daí para preencher, para botar a cor, daí a gente só põe a cor. A gente põe a cor e daí vai no mais cores. Perdão. Não é aqui. É aqui, ó. No baldinho. Daí a gente vai no mais cores e daí deixa transparente aqui, ó. Transparência aqui embaixo, tá? Daí ela fica transparentinha para aparecer o desenho que está embaixo, né? Tá bom? Então eu vou já passar aqui para a Leandra esse arquivo. Porque aí fica de guia para vocês uma hipótese, tá? Vocês podem apresentar do jeito que vocês quiserem, porque cada um domina um tipo de ferramenta, de maneira de apresentar, tá? Não é o jeito que eu fiz. Eu fiz só como guia para vocês. Ué, não foi como PowerPoint, será? A Leandra dá uma conferida para mim. Então, o de vocês é esse aqui. Então, é Robbie House, né? Então, vocês têm as plantinhas que eu coloquei aqui. Mas vocês podem achar outras plantinhas. E daí, vocês vão encontrar na internet muita informação.
E vão procurar informação sobre o Frank Lloyd Wright, que eu acho que já passei para vocês também, não são só a que eu passei. Vão procurar onde ela está localizada, né? Então, vamos lá. Robbie House, implantação, por exemplo, deve ter aqui. Olha, aqui tem várias plantas, além da que eu dei para vocês. E tem no site, na fundação também, Robbie House, né? Ó, aqui tem o terreno todo que eu não dei para vocês, ó. Planta baixa do conjunto, ó. Daí vocês, aquilo lá que eu falei, terreno, né? Área verde versus área construída, dá para ver através da implantação. Implantação é isso, né? É ela no terreno. E o bom é ver, né, o entorno. Análise do entorno. Ver se a gente encontra alguma. Vamos ver o que tem aqui nesse aqui. Universidade de Cuenca. Um trabalho já pronto, provavelmente. Não, esse aqui é Paco, acho. Uma foto da época, ó. Vem arquivos todos aqui. Tem teses, arquivos maiores, né? Sobretudo. Que é a ArcDaily. Ó, ponto de vista, né? Quem está aqui, o que que ele vê, quem está aqui, o que que vê. Aquilo que eles falaram lá no vídeo. Quem está na rua não vê aqui, não vê nada lá. Muito bom esse desenho aqui. Então, a gente pega o Capture. Ó, esse aqui eu não poderia copiar, mas com a ferramenta Capture, eu copio. E colo. E aí vou comentar sobre aquilo.
Ó, aqui está escrito, o de vocês não está escrito. O que que é? Aí aqui tem planta que está tudo escrito, o que que é cada ambiente. Aí para vocês saberem o que que é cada ambiente, só traduzir depois, né? Eu copio para depois eu poder, posso trocar. Ponho aqui, daí posso substituir. Esse aqui está mais completo, daí só ponho os nomes aqui nos ambientes. Qual que é esse aqui? Qual que é esse? Não, é esse aqui. Não. Esse é a garagem, é esse aqui. Eu sei que esse aqui é varanda, sala, hóspedes, quarto-hóspedes, cozinha, né, jantar e tal. Achei uma planta que tem tudo escrito já. Tá, agora eu já posso setorizar. Guest, quarto de hóspedes é íntimo, né? Cozinha é serviço, que é toda a área de serviço, aqui é toda social. E aí já posso pôr as cores de setorização. E assim vai. Então, vocês podem ir fazendo de vocês. E aí vão digitando. E aí vão fuçando na internet para poder fazer de vocês. Podem ir começando. Aí vão tirando. Aproveite o horário da aula para ir começando a fazer o de vocês. Qualquer coisa vão me perguntando. Vão procurando aí sobre ele. Aqui, ó, uma vista aérea. Para ver a implantação no terreno. Ah, não é essa. Aqui, vista aérea. Tira o.
Já posso pegar, deixa eu colocar minha implantação e analisar. Vai lá no começo. Posso fazer um pouco maior meu zoom e falar um pouquinho sobre a cidade de Chicago. Ou mais ainda, né? Pega um zoom desse aqui e fala onde ela fica na cidade de Chicago, né? E aí fala um pouquinho sobre a cidade de Chicago. Daí aqui é a localização, né? Aí conta uma história, né? Um pouquinho. E nos Estados Unidos, onde que fica, né? Ó, tem o Lago Michigan aqui, fica quase na divisa do Canadá, né? Aqui é Chicago, o Canadá, aqui é Estados Unidos, aqui nessa linha, o Canadá já fica ali, né? Posso fazer um zoom, um terceiro zoom ainda, se eu quiser. Eu posso falar do Frank Lloyd Wright. Bom, não seria não na Wikipédia, né? Mas só rapidinho aqui. Fala um pouquinho dele. Antes de tudo, começo lá, né? Então, quem é ele, né? E assim vai. E aí eu falo da Rob House, porque que ele fez, quem é o cliente, né? Quem é o Rob, né? É o Frederick Rob, uma casa tombada, tal, daí vai contar. Rob tinha apenas 28 anos, era gestor assistente, né? Da Excelsior Supply Company, uma companhia do sul de Chicago, que pertencia ao seu pai. Apesar de que alguns desenhos da Rob House serem datados de 1906, Wright não pode ter começado a trabalhar na casa antes da primavera de 1908. Rob apenas comprou o terreno em maio do mesmo ano. Ele e sua mulher, Laura, graduada em 1900, ele e sua mulher, Laura, escolheram para o local da construção, número 5757 da Southwood Lawn Avenue, de modo a permanecerem perto do campus e da vida social da universidade.
Então, aqui conta a história da casa. Então, aqui tem os outros pisos. Com o nome dos ambientes. Bom, quarta-feira, quero todo mundo com o exercício feito, porque a gente vai lançar o trabalho mesmo, tá? Daí vai valer nota. Para ver se todo mundo tem dúvida. Se não tiver dúvida, daí vamos direto para o trabalho.
Gente, só me chamar pelo WhatsApp, tá? Estamos fazendo o exercício aí, qualquer dúvida é só me chamar.
Alguém já fez alguma coisa? Ainda estou estudando mais sobre a casa. Tá.
Quem está vendo aqui esses prédios, estão vendo? Eu tô. Esse aqui lá no fundo, por exemplo, foi usado nas versões antigas de Batman, não essas novas. A Chicago já foi, por exemplo, cenário de Gotham City. E esses prédios, esses dois aqui, por exemplo, já foram cenário, né, de Gotham City. Esse aqui, acho que um desses dois é o Chicago Tribune, se não me engano. Ô, prof, no filme, se não me engano, Transformers 3, a Batalha de Chicago, o topo daquele prédio destruído. Cai inteirinho na Esse rua. aqui? Ou aquele Não, lá? Aquele lá. esse daí. É. Chicago é uma das cidades mais bonitas dos Estados Unidos, no meu gosto. Então, esse aqui é o Lake, o Loop, que eu falo para vocês, falei para vocês em teoria. Nós estamos andando por ele aqui. Não, antigamente Chicago não era a cidade dos grandes gangsters. Exatamente. E dos antigos e dos novos, olha aqui, ó. Exatamente isso, é a cidade dos gangsters, o Al Capone, né? E os outros também, né? Não só o Al Capone. Olha aqui, esse também. Dos edifícios aqui, são aqueles primeiros edifícios. Chicago é uma das cidades mais elegantes esse pedaço, né? Tem o pedaço da Magnificent Mile, que se fala, né? A milha magnífica, que é uma milha que tem, né? Que são das lojas mais chiques, né? Todas aquelas marcas chiquetésimas, né? Tá aqui, ó. Michigan, acho que é essa aqui. A Magnificent é a Avenida Michigan, é essa aqui. Então, essa milha é a milha onde tem as marcas todas, né? Aquelas Chanel, Gucci, Louis Vuitton e tal, e tem algumas lojas de departamento. E esses edifícios são muito elegantes, não tem, é proibido nessa região ter aquelas fachadas horrorosas e, e como é que se diz, marquises de qualquer jeito. Então, tem uma praça aqui que tem uma escultura do Picasso, né? O prédio esse aqui, se não me engano, é o prédio não sei se é o Mies van der Rohe, que é um dos arquitetos que nós vamos estudar, e tem o Skidmore, Owens and Merrill também. Tem um dos prédios que já foi o mais alto do mundo, está aqui, está lá ele, lá, acho que no fundão, se não me engano é ele. Acho que é ele. A gente pode subir lá e tal. E depois foi batido, né, por muitos outros, acabou, né? Depois aquela concorrência louca, né? E agora está em Dubai, né, o mais alto do mundo. Mas antes foi aqui, era Sears Towers, que agora mudou de nome. Agora sou numa praça, o Google não vai na praça, né? Eu errei o caminho aqui. Mas acho que é ele lá, acho que não é. Então a Sears Towers era o prédio mais alto do mundo, estava em Chicago. Acho que está lá ele. E aqui no Chicago River tem um passeio. É tão importante o Chicago em termos de arquitetura. Então tem um passeio, você pega um barco, e aí tem o guia, e é o passeio para arquitetos. O passeio de arquitetura. E aí o barco vai passando pelos edifícios dos arquitetos mais famosos. Está lá, Sears Towers. Sabe? Então a gente sobe lá, a gente brinca que está fazendo uma limpeza na janela lá, é legalzinho, assim, a subida lá. E agora mudou, não chama mais Sears. Sears era uma loja de departamentos, né? Famosa, que não existe mais, né? Também foi vendida.
E aí também Chicago é uma das cidades que tem os bares de jazz, né? Junto com New Orleans, é a cidade dos vários estilos de jazz e muito legal. Não, não é Sears Towers, isso aí não. Mas também é um edifício muito alto. Então, Chicago, eu prefiro Chicago a Nova York, né? Eu gosto muito mais de Chicago. Eu acho uma cidade mais interessante para ver arquitetura, principalmente, né? Por isso que estamos fazendo um tour. E tem o lago, parece mar, né? Porque o lago é gigantesco, o Lago Michigan, né? E ele faz divisa com o Canadá. E o Oak Park, lá onde está a Robbie House, e mais outras obras da casa do Frank Lloyd Wright e outras obras do Frank Lloyd Wright estão lá no Oak Park. Então aqui, olha aqui o prédio. Esse prédio, Louis Sullivan, aquele lá da escola de Chicago, né? Quando começou-se a se construir edifícios em pedra. E eu, pelo menos, assisto bastante o Chicago PD, a série. A gente vê muito isso aqui, né? Que é o metrô de superfície. Toda hora eles passam por aí. Aham. Também assisto. Tem o Chicago Med, Chicago Eu assisto todos. Fire. Eu não gosto do Fire, eu acho muito chato, mas o Chicago PD eu gosto. E esse edifício, olha aqui, ó, pura pedra, muito, muito legal esse aqui. E é sempre muito frio, né, na série. Mas no verão faz muito calor. Quando tive a oportunidade de ir, era verão e estava muito calor, tipo 30 graus, assim. Mas o inverno é inverno mesmo, de tirar 1,5 metro de neve das casas. Ó, esse também é um edifício da época da escola de Chicago. E é o Chicago Loop daqui, o Loop de Chicago. E o lago fica ali. Esse é o museu, se não me engano. É. Também, se eu tive a oportunidade de ir, ela estava tendo exposição de arte moderna, não sei o que, moderna, beleza. Eu fui para uma feira da construção civil aí, a exposição,
O parque de exposição é gigantesco, gigantesco, gigantesco. E fiquei num hotel nessa rua aqui, perto do museu. Um hotel antigo, assim, desses aqui. É outro museu. Viu como dá para conhecer uma cidade? Esse aqui é típico, típico dos prédios ou do Miss Van der Rohe, esse preto aí, ou do Skidmore, Owens and Merrill. Ó, é bem nessa. Centro. Aeon Center. Fenum.
Esse é o botequinho mais famoso de blues do Chicago. É um corredor. Prof, eu achei um site aqui que acredito que você irá gostar. Vou mandar no site, no chat. Pode compartilhar a tela se quiser. Ah, bom, pode mandar então. É que daí você pode ver aí, já aproveitar e compartilhar. Ele é incrível. Ah, você não pôs no chat? Eu acho que eu mandei já. Ah, é? Aham. Não. No chat não apareceu. Ué, eu vou mandar pelo WhatsApp então. Acho que foi no chat da outra, será? Mas não veio um link, veio só o nome, né? Se você digitar no Google Drive listing. isso, se você colocar isso daí e clicar no primeiro link, já entra. Esse? Esse mesmo. Primeiro? É o primeiro. Você escolhe a cidade que você quer ouvir e ver a pessoa dirigindo e é isso aí. Tem até Curitiba para você ver. Mas aí onde que escolhe? Aqui? Ah, É aqui. bem aí. Mas tem som? Tem. No teu caso, o rádio está desligado. É o rádio da região mesmo. Se você colocar Curitiba, aparece os rádios daqui. Ah, Se tá. você colocar os rádios, sei lá, coloca o Chicago ali, vai aparecer a rádio de Chicago. É bem da hora. Eu tava pesquisando sobre Chicago e tava pesquisando sobre o mapa em si, no caso, e acabei encontrando esse site aí. Mas aí você não pode escolher aonde vai dirigir, né? Ele vai dirigindo e você vai ouvindo a música, tranquilamente. Só que Chicago acho que tá sem música. Pode passar. O seu navegador eu acho que tá Não, assim, tem. ó. Tem? Você pode mudar de rádio aqui, ó. Daí você pode colocar ali em Street Nose, você pode colocar o som do carro, da rua em si. É bem da hora. Aqui, Street Noise. On. Ah, tá.
Ah, Seinfeld. Buy me a coffee. Esse follow. Pode ser mais rápido que 2 vezes a velocidade do carro. Tá lá, ó. Esse aqui que é o Towers. Pô, quase teve uma batida ali na frente. O cara tentou. O cara deu a seta pra entrar na faixa, o maluco não deixou. Bem Bem, legal. bem ali na frente apareceu ali a Você pode batida. andar mais rápido aqui, inclusive. Aham. Isso é tudo em volta, essa avenida toda em volta do lago, ó. Deu rádio. Agora veio a música. Não sei se vocês. Já acabou a nossa aula aqui. Eu vi que tinha acabado, eu aproveitei, passei esse site aí. Foi Bom, legal, legal. vai que você Obrigada. curte, assim, na hora de... Não, adorei. Eu vou ver Então, outras cidades. Boa noite para vocês. Então. boa noite, prof. Até amanhã. Até. Boa noite, prof. Até amanhã. Até amanhã. Adorei, Ivan.